Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de JavaScript. Na aula de hoje nós vamos iniciar o uso de uma ferramenta que é uma lib, ou seja, uma biblioteca utilizada para fazer interfaces gráficas interativas e também muito útil no desenvolvimento de jogos. No caso, a gente vai utilizá-la para poder fazer alguns pequenos projetos de desenvolvimento de jogos. E antes da gente trabalhar falando sobre ela, sobre a ferramenta que é o P5JS, é importante eu dar destaque para vocês sobre um site chamado kenney.nl/assets. Na verdade é o kenney.nl. Esse site, nele você tem vários assets, que são vários recursos que podem ser utilizados para que você possa desenvolver os seus jogos em qualquer linguagem. Basicamente você vai ter aqui imagens 2D, 3D, que são peças ou partes que vocês podem utilizar para desenvolver os seus jogos. Eles têm opções gratuitas e eles também têm opções pagas, tá? Só que aqui você vai pagar no caso em dólar, e considerando a cotação do dólar atualmente, não está muito atrativo fazer compras ou aquisições em dólar. Mas, caso você precise, existe a possibilidade de você fazer aquisição de materiais. Então, o material, a imagem que eu usei para poder trabalhar no nosso projeto, eu baixei aqui do Kenney. Então você baixa, ele vem no arquivo zip, você descompacta e você pode utilizar no seu projeto sem problemas. Tem a questão de direitos autorais, que você tem que dar uma lida com cuidado nas diretrizes de uso das imagens, se você vai monetizar o seu jogo ou não, tá? Então, depois dê atenção com relação a isso. A ferramenta que nós vamos trabalhar é a lib p5.js. Ela é uma biblioteca escrita em JavaScript e com ela a gente consegue fazer jogos, dentre outras tarefas. Então você acessa o site p5js.org e nele você tem todas as instruções. Na página principal aqui você tem um olá e uma descrição do projeto. Caso você tenha dúvidas sobre o que ele é, o que ele faz e não entenda lá o inglês, você pode mandar traduzir para o português, né? Clicando com o botão direito, manda traduzir para o português, vai aparecer aqui, ó, P5 é uma biblioteca JavaScript para codificação criativa, com foco em tornar a codificação acessível inclusive para artistas, designers, educadores, iniciantes e qualquer outra pessoa. Ele é gratuito, de código aberto, tá? E aí você tem aqui exemplos, né, que você pode trabalhar com textos, dados de entrada e saída, vídeo, webcam, som, dentre outras coisas. Você tem vários links aqui do lado esquerdo que eu recomendo de vocês acessarem. Para você estudar e desenvolver, você pode simplesmente abrir o link do editor dele, que tem aqui ao lado, ó, editor, que é o editor, e ele vai abrir nessa página, que é o editor.p5js.org. Aí nele você já pode desenvolver aqui, você tem um editor de códigos, você tem aqui uma área de preview e você tem uma área de console. Você tem a página de referência, nele você tem aqui os principais elementos que você pode manipular, né, e as funções que são utilizadas para poder fazer essa manipulação. Você tem aqui a área de exemplos, você pode trabalhar com estruturas, simulações, tipografia, 3D, formas, né, formas de objetos, inputs, dados, interações, arrays, dados avançados, sons, objetos. Você tem aqui estruturas de controle, você pode trabalhar com manipulação de imagens, luzes, movimento, cor, mobilidade, modos de instância, matemática, o DOM, próprio Hello aqui para você iniciar algumas coisas, desenhar, transformar. Então você tem uma gama de possibilidades. O P5 ele é muito extenso. Então é sempre importante você abrir e deixar essa aba aqui de referência e de examples aberta, porque vez ou outra você vai ter que vir aqui, fazer um Ctrl F para fazer uma busca e você digita caso você tenha alguma dúvida. Porque observe que aqui você não tem uma tela de busca. Já que em referência você tem aqui o reference, ou source reference. Aí você tem aqui como fazer a busca pelo tema, caso você esteja com alguma dúvida. Em libraries, são bibliotecas da biblioteca P5. Então ele mostra aqui como utilizar o P5 para som, a sugestão que ele dá de você criar o arquivo principal, o main do seu JS vai ser um arquivo chamado sketch. Tá? Isso aqui só é uma questão de padronização. E aqui tem várias opções. Você usar o P5 para sons, para fazer sons de fundo, sons de efeito e várias outras coisas. Só tem muita coisa mesmo. E pra gente em jogos, principalmente importa duas coisas. Uma lib ou biblioteca para sons e uma lib para que a gente possa trabalhar com essa parte clicável, né? É interessante também, mas esse aqui, ó, desculpa, a parte de colisão, que são os identificadores de colisão, 2D ou 3D, que é para saber se um objeto encostou no outro. A partir do momento que um objeto encostou no outro, você pode fazer o seu jogo. Um míssil acertou
oponente, um adversário, você pode fazer uma ação a partir disso. Como é que eu vou saber que um míssil encostou no alien? Então, para isso, eu vou ter que identificar essa colisão, né, do míssil com o alien. Então, a gente já tem libs que vão ajudar nesse processo. A gente pode desenvolver jogos utilizando o JavaScript Vanilla, né, que é o próprio JavaScript puro, só que vai dar um pouquinho mais de trabalho. Vai tomar de vocês aí algumas horas a mais. Aqui no P5 você vai ter uma camada de abstração, ou seja, eles já desenvolveram muita coisa que você simplesmente vai ter que ler a documentação para tentar entender como funciona o princípio básico para poder utilizar. Então a gente vai começar aqui com coisas bem simples do P5. Primeiro, o editor ele tem aqui uma estrutura com uma barra de menus, ele tem aqui os botões de comando, que é o botão de executar, que é o play, o stop, que é parar, tem aqui o auto refresh, que seria para ele ficar atualizando o servidor automaticamente, que é essa área de preview. E aqui você tem o nome do seu projeto, que você pode mudar inclusive. E aqui do lado você tem um botão de configurações. Aqui tem o idioma, que você pode clicar e mudar, observa. Tem Deutsch, que é alemão, né? English, espanhol, francês. E aqui tem os idiomas, né? Da Índia, da China, né? dos outros países. Tem aqui os russos e tem aqui o português, que é o nosso português, que você pode inclusive colocar em português. Por enquanto eu vou deixar em inglês. Você pode fazer o login, né? Ou você pode se cadastrar, caso você não tenha um cadastro ainda. Mas o processo de login ele é bem simples, porque você pode fazer pelo seu Google, pelo GitHub, tem várias opções. Aí você tem o seu Sketch aqui, que é a sua tela, que é o seu editor visual. Aqui tem essa setinha que é importante, você clicou nela, aparece o gerenciador de arquivos aqui do lado. Então é como se você tivesse essa estrutura de pastas lá do seu projeto, chamado jogo. E aí dentro da pasta jogo você tem um arquivo index.html, o arquivo sketch.js, que é esse arquivo que está aberto aqui, e tem o arquivo style.css. Ou seja, você vai precisar saber HTML, CSS e JavaScript para programar. E basicamente você utiliza os conceitos que você já sabe de JavaScript para poder utilizar as funções que estão aqui na referência e em exemplos, para que você possa programar o seu jogo. Então eu vou só dar uma recuada aqui por enquanto. E você tem aqui a área de preview e tem a área de console, como eu falei para vocês. Existe a possibilidade de você fazer ajustes de tamanho, né? Existe a possibilidade de você fazer ajustes e posicionamentos aqui, assim como eu mostrei aqui do editor de códigos. E sendo que para você colocar arquivos aqui, você tem um botãozinho aqui do lado que você pode criar uma pasta, você pode criar um arquivo, ou seja, você pode colocar conteúdos extras dentro do seu projeto. E depois você tem aqui no menu File, você tem opções para você salvar o seu projeto e também existe a possibilidade de você salvar daqui da internet, ou seja, do nosso editor online, para o seu computador. Então, para a gente poder começar, então inicialmente eu vou fazer o meu login. Por que eu vou fazer o login? Porque fazendo o login eu vou poder salvar os meus projetos e vou poder baixar ele posteriormente. Você pode fazer o login por um cadastro que você tenha feito, né? Você pode criar uma conta. Você pode fazer o login com a sua conta do GitHub ou pode fazer um login com a sua conta do Google. Eu acredito que se você está logado aí no seu Gmail é mais fácil fazer um login com a sua conta do Google. Foi o que eu cliquei aqui, login com o Google. Então eu vou fazer aqui o login com a minha conta do meu Google, que é do meu Gmail no caso. Agora que eu estou logado aparece o nome do meu usuário aqui no cantinho. E aí, como eu já tinha mudado para português, ele já colocou aqui o perfil em português, mas eu posso voltar lá, por exemplo, para inglês, sem problema. Aqui em File eu tenho a opção de salvar o meu projeto. Veja aqui, ó, Sketch salvo, autossalvamento foi habilitado. Eu posso vir bem aqui, onde está esse arquivo, e posso colocar o nome do meu projeto. Por exemplo, eu posso colocar o nome jogo, tá? Só para efeito de exemplo. Cliquei fora, observem que ele já ficou aqui. Como é que a gente começa a trabalhar no P5JS? A gente vai ter dois tipos de funções básicas, ou seja, qualquer funcionalidade que a gente colocar dentro da função chamada setup, ela vai ser executada uma vez. Ou seja, quando a gente der o play, startar o nosso projeto, ele abriu a primeira vez, tudo que está aqui no setup vai ser executado uma vez. Tá? Uma vez. É importante você saber disso. Tá? Então setup é como se fosse a função de configuração. Já aqui, tudo que está dentro da função draw, que seria desenho, vai ser executado constantemente, ou seja, vai ser executado sempre. Então, sempre vai ser executado, sempre. Então, a gente pode começar fazendo logo o nosso palco, que é a nossa tela de trabalho. Todo jogo ele tem uma tela, e essa tela ela pode ser uma tela
que pode ser autoajustável ao tamanho do dispositivo, ou ela pode ser uma tela fixa. Então, para criar uma tela, você utiliza a função Create Canvas. Você passa como primeiro parâmetro a largura e o segundo parâmetro a altura. Então, largura e altura. Então, vou dar aqui só alguns entries. É como qualquer editor de código, você pode fazer comentário. Então, criar tela do jogo. Então, eu vou criar uma tela, só que eu quero criar uma tela inicialmente com 900 pixels de largura por 600 pixels de altura. Não é obrigatório colocar o ponto e vírgula no final, tá? Só se você estivesse trabalhando com os padrões aí do JavaScript nas versões anteriores, né? Então, nas versões mais atuais aí do ES6, se você quiser já ficar dentro do que é mais moderno no JavaScript, você pode ir se desapegando à obrigatoriedade do uso do ponto e vírgula. Então, com isso aqui eu já tenho a minha tela criada. Porém, por padrão, a tela ela tem um cor de fundo branca. Então, aqui dentro da função draw, eu tenho um método chamado background. Nele, eu defino a cor. A cor ela pode ser definida em código direto. Eu posso digitar a cor com o código 0 ou com 255. Se eu coloco 0, vai ser a cor preta. Deixa eu tirar aqui o ponto e vírgula e colocar aqui, ó, cor de fundo. E lembrando que aqui na função draw ele vai estar pintando o fundo na cor que está descrita aqui. Se eu colocar 0, é a cor preta. Se eu colocar 255, é a cor branca. E qualquer valor entre 0 e 255 vai ser tonalidades entre o preto e o branco, que são os tons de cinza. E eu vou dar o play aqui, ó, para poder dar uma observada aqui no meu preview. Então ele deu um erro porque tem uma barra aqui que foi colocada acidentalmente. Vou dar de novo um play. Observem que ele pintou o fundo preto aqui. E esse fundo preto tem uma largura de 900 por uma altura de 600 pixels. Se eu colocar 150, eu vou ter uma tonalidade, vou dar aqui o play de novo, uma tonalidade de cinza, porque eu estou entre 0 e 255. Se eu colocar 255 e der o play, ele vai ficar branco, né? Fundo completamente branco. Mas eu também posso colocar códigos aqui hexadecimais, tá? Se você quiser trabalhar com código de cores hexadecimais, também pode colocar sem problema. Por padrão, inicialmente, eu vou colocar 150, que é para ficar uma tonalidade de cinza. E vou dar o play aqui. Aí você diz, tá, então quer dizer que toda alteração que eu fizer, eu sou obrigado a dar o play aqui? Não exatamente. O que você pode fazer? Você pode vir aqui e marcar o auto refresh. Se você marcou o auto refresh e você vier aqui e mudar para 10, aí depois de alguns segundos, ele já vai atualizar. Se você mudar para 150, ele vai atualizar. Então é importante que vocês atentem para esse detalhe. Todos os códigos que estiverem dentro de setup vão ser executados uma única vez. Todos os códigos que estiverem executados dentro de draw, eles vão ser executados constantemente, num ciclo constante. A cada X segundos, né, vai ter uma atualização desse conteúdo. Feito isso, eu vou aqui em File, Save, que seria o mesmo que eu fizesse Ctrl S, para poder salvar o meu projeto. Está aqui, ó, Sketch Saved. Meu projeto está salvo. Porém, eu vou dar uma mudada aqui no tamanho, né? Vou mudar aqui um pouquinho o tamanho da minha tela, não precisa ficar muito grande. Eu posso inclusive até mudar a posição aqui da minha câmera. Posso colocar ela aqui para cima, por exemplo. E a gente vai ver como é que a gente faz para inserir outros conteúdos dentro do nosso projeto. Então é importante que você entenda que para que você trabalhe com o jogo, você precisa das imagens, você precisa dos elementos, dos sprites ou dos desenhinhos que vão ser colocados para representar cada um dos seus componentes. Então, lá no meu computador, eu tenho uma pasta de recursos, e dentro dessa pasta de recursos eu tenho aqui, por exemplo, nave, eu tenho míssil, eu tenho aliens, eu tenho vários elementos. Então eu vou colocar esses elementos aqui, só que eu não vou colocar eles jogados. Então eu vou vir aqui na minha opção do Sketch, aqui nessa setinha, eu cliquei, e aqui ao lado de Sketch Files, vou clicar na setinha e vou pedir a seguinte opção, Create Folder, que é para criar uma pasta, chamada Images. Vou criar em inglês, tá? Não imagens. Então, Images, add folder, que é adicionar pasta. E aí eu tenho aqui a minha pasta de images. Nessa minha pasta de images, ó, observe, se eu clicar aqui nessa setinha, eu posso abrir ou fechar ela. É como se eu estivesse selecionando ou acessando ela, tá? Daí eu vou clicar aqui na setinha de images e observem que eu tenho as seguintes opções. Eu posso criar uma nova pasta dentro dela, eu posso criar um arquivo, eu posso fazer o upload de um arquivo, eu posso fazer um rename, ou seja, nomear ela ou deletar. Eu quero fazer o upload de arquivos.
Aí, quando eu faço o clique na opção de upload, aparece aqui, ó, Drop Files Here ou Click to Use the File Browser. Então eu posso arrastar os arquivos para cá ou clicar para abrir o gerenciador de arquivos. Eu cliquei uma vez. Então na minha área de trabalho, eu já tenho aqui uma pasta chamada Recursos e dentro dela tem aqui os nossos recursos do Space Invader. Eu vou abrir aqui dentro da pasta de Images. Observe, eu vou fazer a seleção de todos eles, ou seja, cliquei, arrastei para selecionar. Eu tenho aqui esses arquivos, vou clicar em abrir. Ele vai iniciar o processo de upload. O processo de upload ele vai demorar um pouquinho, vai depender aí da velocidade da sua internet. Tá? Então pode ser que demore um pocão ou um pouquinho para ele poder fazer o carregamento completo dos seus arquivos. Após ser feito esse processo de upload, vai aparecer aqui a listagem com os arquivos e aí você vai poder fechar essa janelinha. Se eu clicar aqui em Alien, é o arquivo lá do Alien 1, Alien 2, Alien 3 e eu posso clicar aqui em Sketch, que é para voltar lá para o nosso código. Eu já tenho agora na minha pasta Images os arquivos de imagens que são necessários para eu poder iniciar o meu projeto do jogo. Então eu preciso ter as imagens que são os nossos assets aí do jogo. Eu vou só recuar aqui para não ocupar muito espaço em tela. Vou fazer aqui um Ctrl S para poder salvar o meu sketch. Para a gente inserir a imagem, a gente precisa fazer alguns procedimentos básicos. Fora do bloco do setup, aqui na parte de cima, eu vou declarar uma variável utilizando o let e eu vou dar um nome para essa minha imagem. Então eu vou criar uma imagem que vai se chamar nave. Para ficar até mais explícito, imagem nave, utilizando aqui o camel case. Tá? Então eu criei uma variável. Essa variável ela está fora das funções, portanto o escopo dela é global. Ela pode ser acessada dentro de outras funções porque ela está fora delas, então ela pode ser acessada por setup, pode ser acessada por draw. Acima do bloco setup, eu vou criar uma função chamada preload. Essa função preload ela é uma função utilizada pelo P5JS que é o pré-carregamento. Ou seja, se você precisar de imagens, sons, vídeos, que são arquivos que precisam ser baixados para poder ser renderizados, utilizados em tela, então é interessante que você utilize a função preload. E na função preload você passe basicamente qual carregamento você quer fazer. Então, por exemplo, a nossa imagem da nave, eu quero fazer um preload dela. E para fazer esse preload, eu vou utilizar uma função do P5 chamada loadImage. A função loadImage faz o carregamento de uma imagem que está no seu projeto. Ela faz o preload, ou seja, ela baixa e carrega e em estado de prontidão você vai poder utilizá-la. E para poder utilizá-la, você vai ter que passar aqui como parâmetros o caminho dela. Então, dentro da minha pasta Images, eu tenho um arquivo chamado nave.png. Então, dentro da minha pasta Images, eu tenho um arquivo chamado nave.png. Conforme a gente já viu, foi feita a nossa pasta Images, nós já fizemos o upload dela, então nós já temos ela lá. Deixa eu voltar aqui para o Sketch. Deixa eu recolher aqui, fazer o Ctrl S para salvar. Então, eu já tenho uma variável chamada imagem nave. Já fiz o preload para essa variável imagem nave de uma imagem que está dentro da pasta images nave.png. E para eu poder desenhar essa nave, eu vou chamar ela aqui dentro do meu método draw. Então aqui, ó, desenhar imagem na tela do jogo. Para eu desenhar essa imagem na tela do jogo, a gente tem um método chamado image. Tá? Lembre-se, esses métodos todos são métodos do próprio P5JS. Então aqui, basicamente eu digo quem que eu quero desenhar. Eu quero desenhar a imagem da nave. Aí eu tenho que dizer onde eu quero desenhar. Aí eu tenho o eixo X, que é horizontal, e o eixo Y, que é vertical. Então, em pixels, eu quero desenhar na posição X 400 pixels e na posição Y 500. Então aqui, basicamente, o que a gente tem é nome da imagem, depois posição X, depois posição Y. Existem mais parâmetros que a gente pode utilizar, mas inicialmente, basicamente são só esses. Observe, eu criei a variável, atribuí para ela um preload de imagem dentro da função preload e no método draw eu utilizei
o método ou função image, chamei, lá passei o caminho, disse a posição X, posição Y. Se você observar agora aqui embaixo, aparece a imagem. Ela foi desenhada. Vejam que ela está aqui. Se eu vier, como está aqui o auto refresh, então a gente consegue modificar, né, a posição dessa imagem e ver ela bem claramente. Então, por exemplo, se eu vier aqui e mudar ela para a posição 100, ele vai mover para a esquerda. Tá? Que no caso seria mais para cá, para o lado. Então daqui 0, esquerda. Então se eu mover para 350, ele vai mover para a direita, que seria para esse outro lado aqui da tela. Observem que ele moveu para cá. Vou voltar ele lá para 400. 500 é aqui embaixo, ou seja, lá em cima 0, aí 1, 2, 3, 4, 5, lembre-se que a altura da nossa tela é 600, então 500 é lá para baixo. Mas se eu mover ele para 100, então ele vai lá para cima. Então ele está lá em cima. Então aqui 0, aqui 100. Se eu mover ele para 600, aí já fica um pouquinho complicado, né? Por quê? Porque a minha tela é 600, ou seja, ele foi desenhado abaixo de onde deveria ser desenhado. Então vamos deixar ele em 400 e vamos deixar ele em 500. Seguindo esse mesmo princípio, eu vou logo criar uma imagem do alien, ou seja, do nosso alienígena. Vou fazer um load da imagem, vou logo copiar aqui essa linha e dizer que eu quero, para a imagem do alien, fazer o preload do alien 1.png. Eu gosto de deixar aqui um pouquinho alinhado para poder ficar fácil, né? E aqui eu vou desenhá-lo em tela. Porém, eu não vou desenhar a imagem da nave, eu vou desenhar a imagem do alien. Vou deixar na mesma posição X de 400, porém eu quero desenhá-lo lá em cima, na posição 200. Então o alien vai ficar lá em 200, ou seja, aqui em cima, e a nave vai ficar aqui embaixo. Então, em princípio, para fazer o desenho de elementos em tela, a gente utiliza esse procedimento como eu mostrei aqui para vocês. Tá? Eu vou só dar aqui o Ctrl S para poder salvar. E em princípio, a gente vai parar a nossa aula de hoje por aqui, para ela não ficar muito extensa. Aí na próxima aula a gente vai dar prosseguimento no nosso projeto do jogo, utilizando aqui a nossa lib, ou nossa biblioteca do P5JS. Por enquanto a gente vai trabalhar com o editor online. Depois a gente pode ir para o VS Code, trabalhar lá com os nossos recursos locais que nós temos. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!